Bom, nesse vídeo eu vou usar o Merlin, o rig do Merlin, para explicar um pouco sobre o esquema de posicionamento dos drawings, posicionamento dos desenhos quando a gente cria, quando está criando o rig, né? Então a diferença de dois jeitos de fazer, né? Então eu deixei aqui com dois Merlins, né, para a gente poder ver a diferença. Em um, a gente faz o desenho centralizado aqui, então eu vou deixar a janelinha da Drawing View aqui do lado, só para a gente ver. Então, nesse método aqui, a gente deixa todos os drawings centralizados no meio aqui, né, bem no meio, para deixar como referência, né? E no outro, meio que irrigar o personagem na posição que ele já estava, né? Então, por exemplo, a gente tem um Raf, aí a partir do Raf a gente meio que cleana ele já está na posição e a gente só vai separando as peças e, e faz a hierarquia e tudo mais, né? Aqui, bom, isso vai da preferência de cada um também, né? Então aqui eu vou mostrar mais ou menos um pouco o que é bom e ruim em cada um, né? Então nesse primeiro, que é o de tudo centralizado, isso aqui é bem legal quando a gente quer manter mais organizado tudo, né? Isso aqui também facilita quando a gente vai criar outros drawings também, né? Para poder, tipo, por exemplo, o olhinho, né? Fica mais fácil da gente redesenhar ou criar novos desenhos, porque a referência que a gente tem é o centro, né? Então fica mais prático, né? De a gente alinhar, fazer o alinhamento dos novos desenhos, né? Isso aqui é bem útil. O ponto ruim desse jeito é que ele fica, como ele tá tudo centralizado no meio, tipo, então a posição original dele, se eu der um R aqui nessa peg do bico, por exemplo, ele volta para onde que ele era, né? No caso, esse é o centralizado dele. Então, é, se eu mexer de posição e der um R para resetar, ele vai voltar para o centro e não para a posição que ele estava, né? Então, esse é um lado ruim, só que por isso que também quando a gente vai animar uma cena, a gente deixa um backup lá no final, deixar todo o turnaround do personagem, os keyframes dele no final, para que a gente tenha esse backup, né? Possa recorrer a essas poses caso a gente precise, né? Então, é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V pela timeline aqui que funciona, né? Agora, só que então, esse método ele exige um pouco mais de tempo, né? Porque você tem que reposicionar todas as peças no meio, né? Então, deixar centralizado. E aí, depois, você reposiciona pela peg na posição que você gostaria que estivesse, né? Esse outro método, que é o dos desenhos na posição, né? Ele é útil quando a gente está numa... A gente tem que fazer o rig mais rápido, né? Então, porque como ele já vai estar tudo separado na posição, e a gente não vai ter que reposicionar ele na posição que deveria estar, né? Acaba sendo mais rápido de fazer, né? E outra vantagem, sim, é esse lance de apertar o R, ele já volta para a posição que ele deveria estar, né? Ó. Então, eu mexi aqui, alterei, só que eu quero voltar ele pro original, é só apertar R que ele vai para lá, né? Esse é um lado bom, assim. O ruim é que se a gente tem um personagem muito grande, muito complexo também, né? E a gente for ver o drawing dele, vai ficar tudo muito bagunçado aqui na drawing view, né? Cada coisa vai estar num lugar diferente, né? E aí fica meio desorganizado, assim. Então, e aí, tipo, apesar dessa perninha poder ser duplicada aqui, né? Aí eu tenho que, como é coisa diferente, então tem todo o lance de deixar um pouquinho mais bagunçado, né? E no caso aqui do Merlin, ele é um personagem mais simples, né? Então, mas se você tiver um personagem humanoide que tem vários detalhes de roupa, né? Eu acho um pouco mais complicado assim pra gente se organizar e redesenhar, né? Porque às vezes tá fazendo um olho aqui, né? E aí de repente o outro olho tá do outro lado, sabe? Então é mais questão de praticidade, sim, também, né? Então esses são os dois jeitos, né? Então para fazer, bom, esses drawings na posição aqui, desenhos na posição, é só praticamente recortando, né? E separar, tipo, cada peça ou elemento do personagem em um módulo de desenho diferente, colocar as pegs, fazer a hierarquia, né, deles
e aí já tá meio que funcionando. Aí no caso do centralizado, você tem que meio que reposicionar todos os desenhos no meio, né? No caso aqui eu já reposicionei, né? Mas vou fazer um exemplo aqui. Vou reposicionar o Merlin aqui no meio, que é o centralizado dele, né? Não tá tão centralizado, mas ó, dá pra ver que quando eu seleciono o desenho aqui, ele já me dá essa grade, né? Então, por exemplo, se tivesse aqui, aí eu teria que colocar ele na posição do meio, né? No caso, porque o meio aqui já está centralizado, né? Não, vou usar o outro Merlin só pra gente, como ele tá assim, né? Então, tá torto aqui, né? Então, por exemplo, eu teria que colocar ele no meio, aqui no meio, né? Aí, no caso, eu estou usando o olhinho para ver todos os canais. Então, tem o canal da linha, da sombra e da cor, né? Então, eu ligo tudo, indo com a ferramenta de mouse preto. E essa opção habilitada, né? Ele seleciona todos os canais. Quando você selecionar, né? Ele vai pegar todos os canais. E aí, no caso, eu vou fazer pela Drawing View. Aí, colocaria no meio. E aí pegaria a PEG e reposicionaria ele onde ele deveria estar, né? Isso aqui é bem útil, então, no caso, para a gente manter as coisas no registro, né? São dois métodos, né? Vai dar preferência de cada um, né? Disponibilidade de tempo que você tem também, né? Então, é só mais para mostrar esses dois jeitos, beleza? Valeu.